Então, eu chego na política, assim, a partir de uma decisão de me filiar ao PSOL lá em 2016, um pouco revoltada, assim. Eu acho que foi uma reação ao golpe contra a ex-presidenta Dilma, né, que foi muito violenta, teve uma misoginia na política muito violenta. Aí eu resolvo me filiar ao PSOL e acabo entrando na chapa com Marcelo Freixo, né? E aí a gente também sempre trabalhando essa lógica do feminismo. Eu venho, assim, de um feminismo militante, né, um feminismo que reivindica, inclusive, maior participação de mulheres na política. Eu me vi naquele momento de também ter que me jogar aí nessas novas possibilidades. E venho de uma carreira de professora universitária, de advogada, feminista também, atuando em alguns casos assim. E eu chego em 2016 com esse desafio. E política é como cachaça, né? A gente prova e depois não consegue mais abandonar. Então, eu tive a gente chegou ao segundo turno lá em 2016 com Marcelo Freixo, uma campanha que foi super emblemática, no ano da Primavera Feminista, no ano que a gente elegeu Marielle Franco, e também muitas mulheres também nesse momento reivindicavam esse espaço. E daí por diante eu tô nessa lida, que é a política institucional, não é fácil para mulheres, a gente depois, né, vai aprofundar isso. É bem hostil. É bem hostil. Mas fui candidata em 2018 a deputada federal, sou primeira suplente deputada federal. E em 2020 fui candidata a vereadora, também estou como primeira suplente hoje de vereadora pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro. E mais recentemente me disponibilizei, a gente pode dizer assim, para uma pré-candidatura ao Senado pelo PSOL, né? E que talvez seja o debate mais recente, assim, a partir, né, da dinâmica partidária, essa minha pré-candidatura. Que não tá rolando, é isso, né? Então, pois é, porque a gente tem esse debate interno nos partidos, né? Eu acho que falar de mulher na política é falar de muitos enfrentamentos. Enfrentamentos para fora, porque é uma sociedade machista, misógina, patriarcal, que está acostumada a ver mulheres no espaço do privado, estranhar mulheres no espaço público. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem dinâmicas intrapartidárias, aí o pessoal não é diferente de outros partidos, que também tem uma maioria de homens nos espaços de poder interno. Então, toda candidatura que saia um pouco, em especial nessa disputa por cargos majoritários, qual é a diferença, por exemplo, de uma candidatura ao Senado para uma candidatura a deputada ou a vereadora? É que deputada ou vereadora a gente está conseguindo avançar porque muitas mulheres podem se candidatar, assim como muitos homens. Mas na hora da disputa majoritária, você passa por uma disputa interna por um filtro, que só tem um candidato, um ou uma ao Senado, uma ou outra a prefeito, a governador, ou mesmo a presidente da República. Então aí, quando é a primeira vez que eu vamos dizer, segunda, né? Porque eu fui candidata a co-prefeita com Freixo. Mas assim, aí você passa por um filtro também mais duro. E aí é outra dinâmica que se instaura dentro dos partidos, né? E recentemente isso aconteceu, o PSOL acabando, a maioria, né, do diretório do PSOL acabou optando por dar apoio ao Alessandro Molon, do PSB, e por recusar a minha candidatura, pelo menos nesse momento hoje, né? E você acha que foi porque você é mulher? Bom, não é exclusivamente porque você é mulher. Porque eu acho que também as dinâmicas não são tão simples assim. Não, porque eu li, né, tipo, uma matéria que falava, tipo, ela tá dizendo que é por violência de gênero, né? Eu queria entender um pouquinho. Mas eu acho que é isso. O que é uma violência de gênero? É você perceber que, por exemplo, os espaços da política, eles podem tanto se abrir para você, como serem tornados espaços mais difíceis. E o que a gente percebe aí, são estudos, são pesquisas que estão mostrando, os espaços da disputa política para as mulheres são diferenciados. Há muito maior violência política quando envolve mulheres do que quando envolvem homens. Isso eu comparo com outras situações, né? Outras situações, inclusive, dentro mesmo do próprio PSOL, quando tinha um homem que acabou até mesmo derrotado numa votação, mas quando uma mulher é diferente. E por que é diferente? Bom, em primeiro lugar, porque no dia que recusaram minha candidatura, tinha saído uma pesquisa que me dava 4% das expectativas de votação, o que é muito bom. É muito bom. E aí eu fiquei pensando, bom, mas ninguém vai debater isso, como é que a gente... E eu estava praticamente em empate técnico com outras pré-candidaturas, inclusive com a pré-candidatura que acabou sendo escolhida. Então, o que eu coloco assim, por que isso não se faz um debate, né? Por que também hoje, especialmente quando você tem uma mulher se disponibilizando para essa candidatura, por que não se faz um debate amplo, né? E por que também, por exemplo, a gente não pode debater amplamente um programa?
Eu gostaria de ter tido essa oportunidade de debater, inclusive, a pauta feminista com quem quer que estivesse disposto a nos representar. Mas não houve esse espaço. Então, quando eu falo que houve violência política de gênero, é como assim, os espaços vão se fechando, os acordos são feitos e as negociações ocorrem, mas não necessariamente eles vão chamar aquela mulher para participar, porque já tem muitas pessoas fazendo acordos e atuando. E a política é acordo, né? Política são conversas. Só que nós, mulheres, se não estamos nos espaços centralizados de onde as conversas são feitas, nós acabamos sabendo por outros intermédios. Então, o que eu comparo, e por que eu digo que foi violência de gênero? Porque na minha avaliação, e de outras companheiras também que acompanharam o processo, não houve um espaço interno para o debate. Sim. Então, simplesmente é isso. Não, nós vamos apoiar Molon e você fica assim, bom, mas… Um descarte, eu não consegui nem fazer campanha. E eu me ressinto muito disso. Não tive condições nem de fazer campanha. Porque até para você fazer escolha, você tem que ter um espaço de debate. Né? Então, assim, então, por isso que a gente diz assim, é muito mais fácil limar uma mulher nesse sentido, porque você fala, não, é isso. É um candidato que já é deputado federal, e quando você também faz essa análise, porque ele já é deputado federal, ele vai ter mais possibilidade de voto. Claro, é uma política que os homens sempre têm prioridade, então a mulher nunca vai conseguir alcançar isso, porque nas majoritárias… com esse pensamento, não adianta, não muda nada. E o 4%, que é considerado, para quem é analista de pesquisa, vai dizer, pela primeira vez, a primeira pesquisa que eu apareci, tive 4%, o outro 6% e o Molon 8%, ou seja, estava dentro de uma margem, inclusive, de um empate técnico. Então, essa, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Né? Eu acho importante estarem perguntando também, porque muita gente falou assim, não fala sobre isso não, porque as pessoas do partido podem não gostar. Eu me sinto, como feminista, na obrigação de falar sobre isso. E de falar para que esses espaços, inclusive para as mulheres que virão, possa ser menos violento. E que a gente possa construir uma política na qual mulheres possam ser candidatas ao Senado. Por que não? Mas isso também não é só no PSOL Rio de Janeiro. Você vai olhar Brasil afora, só tem homem nas escamas majoritárias. É impressionante. E as nossas pautas são rifadas. Eu acho que esse também é um elemento importante. Tenta direito, garota.